Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqueles que nos acompanham de madrugada, de manhã, à noite, qualquer horário do dia. Hoje nós estamos no dia 88, estamos praticamente terminando o mês de março. Estamos praticamente terminando esse mês, que é o terceiro mês de meditação. Daqui a pouco nós começamos o mês de abril, vamos continuar avançando até no final de dezembro termos lido a Bíblia toda. Hoje é o penúltimo dia do livro de Juízes. Hoje é um dia um pouco mais curto, é o dia de número 88. Mais curto porque nós vamos meditar os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia 88. Como o padre disse ontem, nós já vimos 12 juízes, 6 principais, 6 considerados maiores, porque eles guerrearam, conquistaram, reinaram durante muito tempo, e temos mais detalhes da vida deles, e temos aqueles que são chamados os juízes menores, porque temos pouquíssimas informações. O texto mesmo não diz juiz maior, juiz menor, isso daqui normalmente é uma interpretação daqueles que leem a Bíblia e podem perceber ali pela importância deles, que alguns têm mais importância, juízes maiores, outros menos importância, juízes menores. Depois da morte de Sansão, nós vimos ontem que Sansão, ele se tornou juiz para quê? Para vencer os filisteus. Aí ele se casa com uma filisteia. E no final ele conta para os filisteus qual era o segredo, de onde que vinha a força dele. Então aqui nós percebemos que a corrupção moral dos juízes alcançou um grau altíssimo. Sansão, olha, veja, quando nós olhamos um pouco para trás, Jefté, o padre dizia, imagina um barbudo que andava no meio da selva, que andava no meio das cavernas. A Bíblia de Jerusalém usa o termo vagabundo, um termo que eu não conseguiria traduzir, colocar vagabundo na Bíblia, imagina que termo pesado. Vagabundo é aquele que vive vagando, aquele que não faz nada, aquele que não trabalha. Então, Jefté era um malandro, era uma pessoa que não fazia nada o dia inteiro. E aí, de repente, começa a guerra, eles vão buscar ele lá no meio da caverna, os mesmos que tinham expulsado, e pedem para ele ser o juiz deles. E aí sai o vagabundo e se torna, de repente, perdão da palavra, que está na Bíblia, e se torna o juiz de Israel. Olha, que situação, para quem lembra de Moisés, quem lembra de Josué, quem lembra de Abraão, dos grandes patriarcas, de repente vem pegar Jefté lá na caverna, que era casado com uma estrangeira. E aí, de repente, ele tenta se adaptar, ele não sabia nada quem era Javé. E aí ele pensa assim, se eu vencer a guerra, eu vou pegar e vou entregar para aqueles que eu vou pegar e vou entregar para Javé. Se eu vencer a guerra, eu vou pegar e vou entregar para Javé vou entregar para Javé uma oferta da primeira pessoa que eu ver na frente. E aí, de repente, a filha dele que sai da casa, ele tem que ofertar a filha. Então, Jefté é uma pessoa totalmente estranha, sem condição nenhuma. Mas um dado interessante dos juízes, mesmo essas pessoas sem condição moral, sem condição religiosa, Deus age através delas para elas libertarem um povo, guerrearem pelo povo e salvarem um povo. Para que eu digo isso? Às vezes vocês podem achar um padre, um bispo, quem sabe até um papa, uma irmã, um leigo, uma pessoa que não era aquela que vocês esperavam, uma pessoa que tem pecados assim muito visíveis. Deus utiliza de instrumentos imperfeitos. Então, o tempo dos juízes, isso daqui fica muito claro. Olha, ontem Sansão, ele nasceu de uma mãe estéril, deveria ter uma vida correta. Ele foi
escolhido para ser juiz, para libertar os irmãos, o seu povo dos filisteus. Aí ele vai casa com uma filisteia. Depois ele tem um relacionamento com uma prostituta na faixa de Gaza. E aí ele fica com um jogo com Dalila, até ele se entregar e contar qual que é o segredo. Aí no fim ele tem uma morte heróica que morre junto com alguns filisteus. Se nós quisermos olhar os juízes, o padre escreveu aqui rapidinho, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer o nome assim. O primeiro, eu vou dizer o nome, se alguém quiser, depois vocês podem ouvir novamente o vídeo, aqui é um breve resumo. Nós vamos dizer o nome do juiz e aí depois durante quanto tempo que ele foi juiz, tá? De uma forma muito clara, nós podemos perceber que houveram 12 juízes. O primeiro foi Otoniel, que ele era da tribo de Judá. Otoniel venceu o rei da Mesopotâmia. Depois nós temos Aod. Aod foi um dos juízes principais, ele foi o segundo, era da tribo de Benjamim. Depois, Aod, ele venceu os Amonitas, e também o rei de Moabe. Depois nós temos o terceiro, que venceu os filisteus, Sangar. Aqui nós temos um juiz que não é de tanta importância disso, muito pouquíssimas linhas sobre Sangar. A quarta foi Débora, que venceu o rei de Canaã, que era da tribo de Efraim. E aí se nós vamos adiante, o quinto juiz, aquele que nós chamamos também de juiz maior, que era da tribo de Manassés, Gideão. Gideão venceu os midianitas. Depois nós temos um que não foi juiz, mas que era filho de Gideão, que foi Abimeleque. Ele quis se tornar como se fosse um rei, uma pessoa extremamente corrupta, matou até os seus irmãos para se tornar o líder daquela época. Depois nós temos Tolá, que foi o sexto juiz, que era da tribo de Zacar. Nós temos o sétimo, que é Jair, também um juiz de proporção pequena. Jefté foi o oitavo, da tribo de Gad, ou Manassés, que venceu os filisteus. Depois Ibsã, Elon, Abidom, e aí por fim o 11º que venceu, que enfrentou os filisteus, era da tribo de Dan, nós temos Sansão. Temos aqui os 12 juízes, 6 considerados maiores. Depois que nós terminamos o período, esses 12 juízes, nós vivemos ali um período de grande anarquia, um período de grande confusão. E aí no dia de hoje e amanhã, nós vamos ver esta anarquia. Irmão e irmã, no dia de hoje, nós vamos ver a anarquia religiosa. Se você tem na sua Bíblia, nós vamos ver hoje e amanhã 4 vezes este mesmo pensamento, esta mesma expressão. No dia de hoje ela vai aparecer 2 vezes. Se você tem a Bíblia, nós estamos ali no capítulo 17, versículo 6. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Imagine uma empresa que não tem um gerente, que não tem um líder. Então aqui, 17, versículo 6. Depois capítulo 8, versículo 1. Naquele tempo não havia rei em Israel. Então aqui nós temos uma grande corrupção. Nós vamos ver no dia de hoje essa corrupção que nós chamamos de corrupção religiosa, ou podemos chamar de anarquia, dividido em 3 pontos diferentes. Então hoje é o capítulo 17 e 18, nós vamos ver em 3 pontos diferentes. O primeiro deles nós vamos chamar de origem do santuário de Dan. Depois nós vamos chamar origem do sacerdócio de Dan. E aí depois nós vamos ver sobre uma imagem esculpida de um deus pagão. Como que surgiu o santuário de Dan? De repente surge um santuário, a tribo de Dan, eles querem fazer um santuário. Mas esse santuário, ele tinha uma imagem pagã e ele surge de um roubo. Padre, o dia 17 e o dia 18, o padre acabou de dizer que temos a corrupção, a anarquia religiosa. Como que nós podemos ver essa anarquia religiosa? Primeiro, o santuário que é construído a partir de um roubo. O padre vai ler de uma forma breve, se vocês têm ali na Bíblia, capítulo 17, versículo 1, diz assim: havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Então, nós temos ali um homem chamado Miqueias. Tem outras traduções que possivelmente tem até um nome diferente, mas aqui, nesta tradução que nós temos, o nome dele era chamado Miqueias. Miqueias disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados e a propósito dos quais pronunciastes maldição, e mesmo tu me disseste, esse dinheiro está aqui, foi eu quem tirei.
Então imagina, de repente o filho fala para a mãe, olha, essas pratas, esse dinheiro que de repente desapareceu, que a senhora não encontra, foi eu que tirei. Em outras palavras, tirei, roubei. Então o filho havia roubado a mãe. Sua mãe disse, seja o meu filho bendito de Javé. Ele retirou os 1000, bendito, por que a mãe chamou bendito? Porque de repente o filho estava devolvendo aquilo que era dela. E de repente ele restituiu os 1100 ciclos à sua mãe, que disse, eu havia dedicado esse dinheiro a Javé, da minha própria mão, a meu filho, para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Então a sua mãe tomou ciclos de prata e enviou aos ouvires para fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foi colocado na casa de Miqueias. Então, de repente, nós temos aqui a tribo de Dan, eles querem construir um santuário. Constroem um santuário com dinheiro que o filho roubou da mãe e para construir uma imagem de um deus pagão. Agora, todo santuário ele precisa ter um sacerdote. Quem que vai oferecer os sacrifícios? É preciso ter um sacerdote. Então, primeiro, o santuário ele surge na tribo de Dan, corrupção religiosa. O santuário surge com dinheiro que um filho roubou da mãe. Segundo, como que surge esse sacerdote? Havia um sacerdote da tribo de Levi que ele andava pelas redondezas, andava pela região. O nome dele era Micas. E aí, de repente, esta família, esta tribo de Dan, eles encontram Micas e diz assim, se você se tornar o nosso sacerdote, nós te pagamos mais do que aquilo que você recebe e você vem trabalhar conosco. Então, aqui nós temos uma pessoa que de repente se torna sacerdote, ele já era da tribo de Levi, nós sabemos que quem é da tribo de Levi já tem por natureza essa capacidade de ser sacerdote, mas nós temos aqui alguém que é um mercenário, que deixa de ser andarilho, que possivelmente deixa outro trabalho que ele tem, porque sendo sacerdote ele iria receber mais. Então a tribo de Dan resolve construir um santuário. A tribo de Dan, que é a mesma de Sansão, constrói um santuário com dinheiro que o filho tinha pego da mãe. Depois o sacerdote para o santuário era um andarilho, uma pessoa que estava sendo sacerdote porque estava recebendo mais. E lá naquele local, naquele santuário tinha um deus pagão, um ídolo, uma imagem que era uma imagem fundida, que não estava de acordo com aquilo que Deus tinha pedido. E aí esse povo, eles invadiram outros povos para tentar a sua terra, para tentar ter a sua própria terra, e eles chegaram em uma cidade pacífica, tranquila, chamada Laís, ou Lais. E aí quando eles chegaram nessa terra, destruíram toda a terra, destruíram todo o povo local e pegaram tudo aquilo que eles conseguiram naquela terra. E aí depois, naquela terra, eles construíram também um local ali onde eles colocaram esta imagem, que era uma imagem que não era de Javé. O dia de hoje um pouco mais curto, um pouco mais breve, mas para ficar claro, capítulo 17 e 18, quem leu deve ter percebido, não precisa guardar todos os detalhes, nós temos que ter a linha mestra. O povo está na Terra Santa, em Israel, eles têm líderes temporários, líderes regionais, à medida que vai surgindo conflitos e guerras, e agora, de repente, nós temos a construção de um santuário, com dinheiro que o filho roubou da mãe, com um sacerdote que foi um mercenário, que deixou outro trabalho, porque sendo sacerdote ele ia receber mais, e esses povos, eles tinham imagens fundidas, onde colocavam nesse santuário que não era da vontade de Deus. Amanhã nós vamos ver a corrupção aumentando, a corrupção moral e a corrupção também nacional, a primeira guerra civil em Israel entre essas tribos. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça junto, e amanhã, se Deus quiser, nós encerramos mais um livro da Sagrada Escritura, o livro dos Juízes. Amanhã, capítulos 19, 20 e 21. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.